Agora, uma notícia que assustou até os médicos. Você sabia que cresceu muito o número de jovens que sofrem AVC, que é o acidente vascular cerebral? Para especialistas, a culpa é de uma mistura bem simples e comum nos dias de hoje. Uma vida agitada, o estresse, a má alimentação e também o sedentarismo. Sem contar, claro, com o consumo excessivo de álcool e de cigarro. Mas a doença pode ser evitada e o Domingo Espetacular ouviu especialistas. Acompanhe agora na reportagem. Um susto daqueles. Fabiola Cabral, 38 anos, estava na academia quando começou a passar mal. Eu malho todo dia e aí nesse dia eu tinha personal, saindo da personal, no abdominal com ela, eu falei, tô com muita dor de cabeça, não dá, vou ter que ir embora. Aí ela falou, jura, mas e aí? Eu falei, tô com muita dor de cabeça, é enorme, eu tô meio enjoada, vou embora. A consultora de estilo sempre teve dor de cabeça e achou que era só mais uma crise. Eu tenho dor de cabeça desde os 20 anos. Mas não era nada que me desse enjoo, não era nada que eu tivesse que ficar no escuro, não era enxaqueca. Era uma dorzinha de cabeça que eu tinha sempre, sim. Dia sim, dia não, eu tinha dor de cabeça. Mas, desta vez, ela percebeu que tinha algo diferente. Eu estava passando muito mal e vim para casa, só que não deu tempo de chegar em casa. Quer dizer, deu tempo de chegar em casa, graças a Deus, mas estranho, porque eu não lembro de chegar em casa. Fabiola só lembra de ter parado o carro na garagem. Abri a porta e não saí. E assim, aqui tem 2 garagens, fiquei 4 horas na garagem, passando mal no carro. Foi uma amiga que a encontrou desmaiada no carro. E aí ela ligou pro marido e falou, desce, vamos agora pro hospital levar a Fabiola. Cheguei em 8 minutos, a filha dela pedindo para todo mundo, sai, 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 minha amiga tá passando mal. Chegamos muito rápido, meu marido já estava lá nos 8 minutos e fui atendida. Fabiola ficou 11 dias sedada no centro de terapia intensiva. Quando acordou, não acreditou que tinha sofrido um AVC. No hospital eu fiquei muito revoltada, porque eu malho todo dia, tenho uma coisa super correta, malho de 9 às 10, volto para casa, tomo banho, vou para o trabalho. Tentaram fechar minha cabeça 3 vezes, não conseguiam, porque a pressão subia. Então, assim, foi um pânico de não estar trabalhando, sem saber que eu estava com alguma coisa na cabeça. Fiquei em pânico no início. O AVC, acidente vascular cerebral, é também chamado de derrame cerebral. Acontece quando há o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da região afetada. Quando acontece uma obstrução de uma artéria cerebral, é semelhante a uma obstrução de uma artéria coronária. Então, obstrui a artéria e deixa de se mandar sangue para irrigar aquela região do cérebro ou aquela região do coração. A neurologista explica que existem 2 tipos, o isquêmico, que é o mais comum, e o hemorrágico. O AVC isquêmico, que é responsável por 80% a 85% dos AVCs, tem uma obstrução da artéria e falta sangue no cérebro. Diferente do AVC hemorrágico, que é em torno de 10%, 15%, e o que acontece é o rompimento de uma artéria, tá? Então extravasa sangue. São diferentes. Os sintomas são diferentes também. No AVC isquêmico, é mais comum a perda de força e formigamento de um dos lados do corpo, a dormência na face, braço ou perna, dificuldade na fala, de compreensão e tonturas. Já no hemorrágico, há dor de cabeça repentina, edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, náuseas e vômitos. Fabiola não esperava sofrer isso tão jovem, mas ela já faz parte de uma estatística que está mudando o perfil dos pacientes. O AVC é uma das doenças que mais mata no mundo. Estudos revelam que o número de jovens com a doença tem aumentado em vários países. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra um aumento de 44% no número de indivíduos com acidente vascular cerebral entre 25 e 44 anos. Entre os fatores de risco estão sedentarismo, má alimentação, estresse e consumo de álcool e cigarro.
Hoje, a gente tem o AVC, que é considerado o AVC em jovem, né? Esse jovem, nós falamos que é um AVC em pessoas abaixo de 45 anos. Então, que vai incluir, inclusive, crianças, adolescentes e os adultos jovens. O AVC em si é o mesmo de um AVC de um senhor de 65 anos ou de um AVC em jovem. A doutora Keila também explicou o que fazer numa suspeita de AVC e como identificar se uma pessoa ao seu lado está sofrendo um acidente vascular cerebral. Vai lá no r7.com/canal Domingo Espetacular para ver esse conteúdo exclusivo. Nas ruas, muita gente já sabe que para sofrer um AVC não tem idade certa. Qualquer idade. Já ouvi dizer que até criança já teve AVC. Porque hoje a norma do paciente jovem é o paciente com muita gordura, leva uma vida muito sedentária. E o idoso é porque chegou a idade dele. Fabiola chegou a ficar com um lado do corpo paralisado, mas não teve medo de sequelas. Como foi aqui, né? Ele abriu daqui até aqui. Esse meu lado, que não é o que mexeu, ficou completamente paralisado. Então eu acho que eu sorria assim, sabe? Não mexia esse lado. E minha mãe falava, joga o cabelo pro lado. Eu não sabia por que ela estava falando isso e não tinha espelho. Todo dia eu fazia alguma coisa para recuperar o movimento da... Comecei a andar, né, depois. Então, assim, andava com bota, recuperando tudo, bem magrinha, mas fazendo exercício. A consultora teve sorte. A recuperação foi rápida. A atividade hoje normal. Eu não corro mais como eu corria muito. Corro meia praia só, tem que voltar a correr. Mas tem muito pouco tempo, né? Tem 4 meses, que esse é o 4º mês que eu tô recuperada. Então eu quero levar as coisas com calma, fazer tudo com calma. O susto fez Fabiola ver a vida com outros olhos. Eu acho que eu tenho mais um sentimento, sabe? Com as pessoas que eu não tinha antes, assim. Eu penso no que elas poderiam estar passando, eu não julgo tanto. Antes eu acho que eu julgava muito. Estamos de volta com um assunto bastante importante. Imagina sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, aos 19 anos. Parece improvável, né? Mas foi exatamente o que aconteceu com o jovem que você vai conhecer agora. A situação parecia tão improvável que o Guilherme nem prestou aí muita atenção quando apareceram os primeiros sinais. E o mais curioso, o Guilherme ficou consciente, gente, o tempo todo. E conta agora como tudo aconteceu. Uma dor que anunciava o que estava por vir. É como se pulsasse muito forte e fosse se espalhando uma dor assim para trás da cabeça e tal. Mas Guilherme não se preocupou. Eu nunca imaginei que seria algo sério, então eu falei, deve ser uma dor de cabeça muito forte que aconteceu do nada, né? Aí eu até tomei Tilenol, aí achei que a pressão baixou, eu peguei sal, botei na língua, achando que essas coisas. Mas não era. Foi assim, em frente à tela do computador, jogando videogame, que Guilherme viveu um dos momentos mais difíceis da vida. Eu estava jogando e, enquanto eu estava jogando, eu percebi que algumas coisas estavam estranhas, além da dor de cabeça. Uma delas foi o movimento da minha mão. Uma hora eu lembro bem que eu estava mexendo com a mão esquerda normal, um personagem no jogo, só que a mira, que é com o mouse, não estava indo. E eu estranhei, quando eu olhei para minha mão, eu achei que ela estava no mouse e ela não estava no mouse. E aí eu percebi que algo estava estranho. Eu comecei a olhar ela parecia em slow motion, mexendo para mim. Estava muito, muito estranho a situação. Guilherme não sabia, mas aos 19 anos estava tendo um AVC, acidente vascular cerebral, do tipo isquêmico. Eu sentia dificuldade de pegar o celular e mexer nele. Uma hora minha mãe me ligou, eu atendi, eu fui falar com ela, eu não consegui falar com ela, não saía nada. Eu abri a boca, não saía nada. Ele conta que a mãe estava longe de casa e pediu para o filho mais velho socorrer Guilherme. Quando ele chegou, ele veio correndo aqui e tentava falar comigo, mas não conseguiu responder dele. E aí ele tentou me pegar no colo e levar, só que
Eu não sabia também, eu tentei levantar e a perna também não estava funcionando. Eu não consegui ficar em pé. E aí eu caí no chão, aí ele realmente me pegou no colo. Guilherme estava com o lado direito do corpo paralisado. Com a ajuda do irmão, foi levado às pressas para o hospital. Eles fizeram um exame rápido para ver onde estava o trombo. E aí já foi direto para uma sala de cirurgia, que foi, na verdade, uma incisão. Eles botaram um catéter pela artéria para desentupir a artéria lá em cima. Após a cirurgia, Guilherme passou 4 dias na UTI, unidade de terapia intensiva. Ele enfrentou 8 meses de tratamento para amenizar as sequelas deixadas pelo derrame. Eu fiz fono e físio, no começo só as duas. Nos primeiros dias até o braço eu não conseguia mexer, depois eu consegui mexer o antebraço, depois o pulso e a mão e depois os dedos. Foi aos poucos, enquanto fazia as terapias, que eu conseguia melhorar eles mesmos. Neste vídeo, postado no canal do Guilherme na internet, é possível ver a dificuldade dele para se comunicar. A área afetada no cérebro, no meu caso aqui, parou de receber irrigação de sangue, ela morreu, né? E nessa área tinha as informações de fala e movimentos da mão direita meus. A gravação, feita há poucas semanas após o AVC, Guilherme alerta outros jovens sobre os sintomas do derrame e a importância do socorro rápido. Sintomas: forte dor de cabeça, dificuldade para mover uma parte do corpo, no meu caso foi a direita, né? Fraquezas nos músculos de uma parte do corpo, dificuldade de falar e se expressar facilmente, né? E é isso, então fiquem atentos se vocês presenciarem essa situação. O importante é chamar socorro. A pessoa que passa pelo AVC, ela não consegue se ajudar, ela não consegue ir atrás. Então ela precisa de alguém para ajudar ela, e quanto mais rápido, menos sequelas ficam e mais a chance dela não morrer. O vídeo atingiu quase 1 milhão de visualizações. Hoje, Guilherme quase não apresenta limitações na fala. Mas vencer este desafio não foi fácil. Eu sabia tudo na minha cabeça, aquela voz na cabeça continuava falando normal. Inclusive, eu sonhava comigo falando normal no meu sonho. Mas, na vida real, eu não conseguia mexer a boca para fazer os sons. E aí a fono, ela me ensinou a falar pelos fonemas, o jeito que você move a boca para fazer os sons, tudo bem do jeito como ensinar um bebê, uma criança a falar mesmo. Os movimentos também foram recuperados, quase todos. Alguns momentos que algumas coisas me estressam, tipo quando eu tenho que fazer um movimento muito específico com as duas mãos. Porque a maioria das coisas eu faço com a mão esquerda, que eu consigo fazer tudo. Mas quando são abrir saquinho difícil, abrir essas coisas, Virar a chave. Virar a chave da porta, são coisas bem específicas que elas eu não consigo fazer muito bem. Mas tirando isso, tudo é normal. Guilherme sabe, teve sorte. Eu podia até ter morrido, então eu fico muito feliz e essa experiência me fez ver a vida de outra forma. As consequências são graves, eu acho que no AVC o que é pior, ainda mais no AVC jovem, é que a pessoa jovem ela vai ter um AVC, isso pode ser letal ou então pode deixar sequelado com uma incapacidade grande, e esse paciente é um paciente jovem, que ele deveria estar estudando, que ele deveria estar trabalhando, então isso é muito ruim de uma forma social. Para o jovem, a experiência trouxe uma lição. Essa experiência me fez ver a vida de outra forma. De uma forma que eu passei a amar mais as pessoas que eu tenho por perto e passei a querer passar mais tempo com elas e aproveitar mais esses tempos de lazer e relaxante e, quando possível, me estressar menos e sair um pouco do caos da vida, do dia a dia da vida.